Bem-vindo ao Minutos de Sabedoria. Eu sou o pastor Marco Antônio Pereira. Vamos juntos navegar por momentos de reflexão na Palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. O fracasso de Israel. Assim mesmo, lembrem-se dos poucos fiéis. Isto me leva a perguntar: então Deus rejeitou totalmente seu povo? Certamente que não, pois eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e da tribo de Benjamim. É inconcebível que Deus tenha rejeitado o seu próprio povo, aquele cujo destino ele mesmo traçou. Acaso não se lembram do que as Escrituras dizem na história de Elias? De como ele protestou junto a Deus da parte de Israel? Senhor, eles mataram teus profetas, arrasaram teus altares, fiquei sozinho e estão querendo tirar minha vida. Vocês se lembram da resposta de Deus? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Da mesma forma, existe atualmente uma minoria escolhida pela graça de Deus. E se depende da graça de Deus, não pode ser uma questão de suas obras merecerem um favor especial de Deus, pois isso tornaria a graça algo sem sentido. A que conclusão chegamos agora? De que Israel, como um todo, não atingiu o objetivo do seu esforço, mas só uns poucos escolhidos. Os demais tornaram-se cada vez mais insensíveis à justiça de Deus. Isto confirma nas Escrituras. Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para que não vejam e ouvidos para que não ouçam até o dia de hoje. E Davi lhes diz: que sua mesa se lhes torne laço e armadilha, obstáculo e punição. Que seus olhos se escureçam para que não vejam, e que se lhes curve as costas para sempre. Na providência divina, o desastre transformou-se em vantagem. Agora pergunto a mim mesmo: será que a queda deles foi um desastre total? Não, porque através do fracasso deles, o benefício da salvação alcançou os gentios. E o resultado é que Israel acaba por ver e sentir o que perdeu. Pois se o fracasso deles enriqueceu tanto o mundo e sua deserção se revelou um benefício tão grande para os gentios, pensem nas imensas vantagens que poderiam resultar se eles cumprissem o plano de Deus. Agora dirijo uma palavra a vocês que são gentios. Quero que saibam que faço o máximo que posso em meu ministério como mensageiro de Deus aos gentios, de modo a provocar ciúmes em meus compatriotas e dessa maneira salvar alguns deles. Pois se o fato de terem sido excluídos do alcance da salvação significou a reconciliação do restante da humanidade com Deus, o que significaria sua inclusão? Seria nada menos do que vida surgindo da morte. Se a farinha está consagrada a Deus, então o pão inteiro também está. Se as raízes de uma árvore estão dedicadas a Deus, cada galho também pertence a Ele. Uma palavra de advertência. Se, porém, alguns galhos da árvore foram podados enquanto você, broto de oliveira brava, foi enxertado e usufrui dos ricos nutrientes cedidos pela raiz, como se fosse um galho original, não se deixe levar por um sentimento de superioridade em relação aos galhos antigos. Caso se sinta inclinado a isso, lembre-se de que você não sustenta a raiz, mas a raiz é que o sustenta. Talvez você responda: mas os galhos foram podados a fim de abrirem espaço para meu enxerto. Se é assim, muito bem. Eles perderam a posição que ocupavam, porque deixaram de crer. Você só mantém sua posição porque crê. A situação não requer autoconfiança, mas certo temor saudável. Se Deus retirou os galhos naturais por um bom motivo,
Tome cuidado para não lhe dar o mesmo motivo para retirar você. Vocês devem tentar apreciar a bondade e a justiça rigorosa de Deus. Aqueles que caíram experimentaram a justiça divina, ao passo que vocês estão experimentando sua bondade e continuarão a experimentá-la enquanto não abusarem dela. Do contrário, também serão podados da árvore. Quanto aos galhos que caíram, a menos que persistam em sua incredulidade, serão novamente enxertados. Tal restauração não está de modo algum fora do alcance do poder de Deus. De qualquer maneira, se vocês que eram, por assim dizer, muda de oliveira brava, foram enxertados contra a ordem natural das coisas, será que não é bem mais simples reenxertar os galhos naturais no tronco de origem? Deus ainda tem um plano para Israel. Meus irmãos, não quero que vocês sejam totalmente ignorantes quanto ao plano secreto de Deus. Não desejo que tenham ideias sobre si mesmos que podem ser falsas. Não, a insensibilidade parcial que atingiu Israel continuará somente até que seja chamado o número total dos gentios. Assim que isso tiver acontecido, todo Israel será salvo, como dizem as Escrituras. Sairá de Sião o libertador. Ele afastará de Jacó a impiedade. Esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, atualmente são inimigos de Deus, o que é uma vantagem para vocês. Mas quanto ao propósito divino na escolha, eles ainda são amados por causa de seus antepassados, pois Deus não retira seus dons ou chamado depois de concedê-los. O esquema inteiro parece desordenado, até que vejamos a maravilhosa sabedoria de Deus. Assim como no passado vocês desobedeceram a Deus, mas encontraram aquela misericórdia que poderia ter sido deles, se não tivessem desobedecido, eles também, atualmente desobedientes, no final participarão da misericórdia estendida a vocês. Deus confiou todos os homens na prisão da desobediência, a fim de manifestar misericórdia sobre todos. Fico maravilhado diante da insondável riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Como o homem poderia entender os motivos das ações divinas ou explicar seus métodos de trabalhos? Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para recebê-lo de volta como recompensa? Pois tudo começou com ele, continua a existir por causa dele e termina nele. A ele seja a glória para sempre. Amém. O texto que você ouviu faz parte do livro Cartas para Hoje, de J.B. Phillips, uma paráfrase da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu sou o pastor Marco Antônio Pereira e este é o programa Minutos de Sabedoria.